de ontem. Deixa eu voltar aqui para ficar gravado essa questão que a gente está olhando novamente. Olhando aqui, então a gente tem que o campo elétrico é a declividade do potencial com o sinal trocado. Então, se aqui está subindo, isso quer dizer que o campo elétrico vai ser constante e negativo. Se aqui está zero, quer dizer que o campo elétrico vai ser nulo. Se aqui está descendo, isso quer dizer que o campo elétrico vai ser positivo, né? E se aqui é zero também, a declividade, isso quer dizer que a declividade do potencial é zero, então o campo elétrico é nulo. Aqui a declividade é positiva, isso quer dizer que o campo elétrico tem que ser negativo. Aí eu passei com vocês como fazer a conta, isso dá que o campo elétrico na primeira parte é negativo de fato, dá zero para a segunda, dá positivo para a próxima, zero para a próxima e negativo. Aí a gente botou isso em um gráfico. Tá? O gráfico fica assim. Então, se você medir esse potencial, essa curva de potencial, você sabe por fato que o campo, a componente X do campo elétrico está assim. Então, como esse gráfico aqui. Essa negativa, tem zero, vai para positiva, zero, depois fica negativo. Tá? Aí a questão evolui, pede mais coisa de você. Pede a você desenhe como é que é os vetores campo elétrico em cima da mesa. Vamos fazer isso. Se você desenhar os vetores, então, ó, gráfico da esquerda, X por tensão. Gráfico da direita em cima, X por campo elétrico, componente X. E agora, ó, X por Y. Então, X é a tampa da mesa, Y é em cima da mesa. Então, em cima da mesa, você no início tem que ter um campo elétrico com componente negativa. Isso quer dizer que ele está apontando para trás, para a esquerda, né? Na parte central, a componente é positiva. Então, isso quer dizer que o campo elétrico está para a direita. Aqui, ó, o campo é negativo. A componente é negativa. Isso quer dizer que está apontando para a esquerda. Se você olhar aqui, então, ó, aqui é menos 200, aqui é mais 200, aqui é mais 200 e aqui é menos 200. Ou seja, em módulo, a componente do campo elétrico é igual para todas essas regiões. Isso quer dizer que o tamanho do vetor utilizado aqui foi exatamente igual para cada uma das regiões. Agora, vamos ver o que é que isso quer dizer quando você imagina uma carga passando por essa região. Foi essa justamente a animação que eu tinha deletado. O que eu vou fazer aqui? Uma pessoa vai dar um peteleco, tá? Então, olha de baixo aqui, ó. Pegou uma carga, então eu pintei de azul. Ela vai dar um peteleco e essa carga vai atravessar essa região e vai sofrer o efeito do campo elétrico em cada uma das regiões. Simultaneamente, outra pessoa pegou aqui, ó, ele viu uma situação de relevo. Então, aqui o relevo é baixo, aqui ficou mais alto, aqui tem uma rampa descendo, aqui é mais baixo e aqui sobe de novo. Então ele pegou uma bolinha, um coco, e vai dar um peteleco. A questão é que essa bolinha se move aqui como se fosse uma gude, subindo e descendo o potencial, exatamente como a sombra dela aqui embaixo se move no campo elétrico. Eu vou mostrar para vocês verem o que eu quero dizer. É muito discreto, tá? O seguinte, ele começa nessa região aqui com velocidade constante. Chega aqui, vai diminuir. Ao mesmo tempo que essa bolinha aqui está subindo, a sombra dela tem que diminuir de velocidade. Então é para isso que a gente usa o potencial, para poder imaginar o que aconteceria com a carga que se desloca nesse relevo. Né, se desloca através desse campo elétrico. Então eu estou construindo aqui uma analogia. Eu estou dizendo, olha, eu posso entender o movimento da carga através de um campo elétrico se eu estudar o potencial e entender ele como relevo. A bolinha azul é uma carga. Então, claro que se ela entrar aqui com a velocidade, ela vai experimentar uma força no sentido negativo que vai diminuir a velocidade dela. Nós chegar aqui no espaço aqui entre essas duas regiões, ela vai andar com velocidade constante. Chegando aqui, ó, ela vai ser empurrada para a direita,
Porque ela é uma carga positiva, ela é empurrada na mesma direção do campo elétrico. Então ela vai ganhar velocidade nesse trecho. Vai chegar aqui nesse trecho aqui, ó, nessa região, vai chegar com velocidade baixa, né? Desculpe, alta, né? Vai chegar bem alta a velocidade. Ganhou velocidade aqui, vai chegar bem alta aqui. Quando chegar aqui, vai encontrar um campo elétrico no sentido oposto ao seu movimento. Então vai ter um empurrão no sentido negativo. Isso vai fazer com que ela vá diminuindo de velocidade, ela vai sair aqui devagar em relação à velocidade anterior. Mas se tiver conservação da energia, a mesma velocidade de entrada, a velocidade de saída. Então eu vou passar mais uma vez para você, agora que eu dei a explicação, poder acompanhar o que está acontecendo. Preste atenção. Então a gente fez uma analogia entre um movimento com um campo elétrico, de uma carga, né, uma carga atravessando um campo elétrico, uma analogia com uma bolinha de gude que sobe e desce uma rampa de potencial, uma rampa física mesmo. Ok? Alguma pergunta aí sobre esse exemplo? Eu quero comentar mais uma coisa, que é a seguinte. Tem alguém aí? Oi. Oi, tá. Estamos Tudo bem, aqui. porque às vezes cai a ligação, tá? Então, uma coisa que eu quero comentar é o seguinte, olha, nesta região aqui tem campo elétrico, o campo pode ter uniforme, tá para a esquerda as linhas de campo. Isso quer dizer que elas nascem nas cargas positivas. Então, bem aqui, ó, tem uma placa positiva. Aqui tem que ter uma placa negativa. Então, bem aqui a gente tem armaduras paralelas em cima da mesa. Aqui nesse ponto, ó, à esquerda, eu tenho outra placa positiva, porque dá origem a esse campo aqui, ó, que esse campo vai morrer na placa da direita. Então, chega aqui, ó, as linhas morrem. Então, eu consigo dizer, existe, então, armaduras paralelas mais espaçadas, bem aqui, ó, uma placa aqui, outra placa aqui. Uma terceira armadura paralela, de placas paralelas, vai estar bem aqui. Então vai ter uma placa positiva à direita e uma placa negativa. E como é que essa carga passa? Porque tem um furo nas placas, as placas estão furadas. Então, quando passou uma placa, passou outra, passou uma placa, passou outra, passou uma placa, passou outra, saiu, se libertou do mecanismo. Professor, Diga. eu tenho uma pergunta aí que talvez seja interessante ou seja loucura minha. Diga. Tem loucura mesmo. Teria alguma forma desse último campo elétrico aí que está apontando para a esquerda ter uma força tão grande que fizesse essa bolinha voltar ao invés de sair? Excelente pergunta. Então, a gente vai responder com esse desenho aqui de cima, ó. Se ele desse um peteleco aqui em cima, nessa bolinha, mas desse um peteleco fraco, ela ia vindo, ela ia subir aqui a rampa e não ia chegar em B, ela ia voltar em A. Isso quer dizer, então, que se eu colocasse pouca velocidade nessa carga, ela chegasse aqui, ela ia entrar, ia diminuindo, ia parar e ia voltar, não ia atravessar. Então, esse desenho de cima é o nosso norte. Se ele conseguir chegar aqui em B e C, isso quer dizer que ele vai ter energia para ir até o final. Então, ele tem uma energia potencial guardada aqui suficiente para quando ele chegar nesse ponto, ainda sobrar energia cinética. Excelente pergunta. Mais alguma pergunta? E se essa última reta aí que tenha essa inclinação tivesse em 90 graus para cima? Não acontece. Isso quer dizer, então, repare só, o campo elétrico é volt por metro. Então, se tiver 90 graus, isso quer dizer que antes é um valor baixo e depois é um valor infinito. Então, isso quer dizer que eu precisaria de um campo elétrico infinito, ou energia infinita, para eu criar um campo elétrico infinito. A gente, às vezes, imagina, de forma assim, isso a gente chama de barreira de potencial.
barreira de potência elétrica. A gente consegue imaginar essa situação, mas fazer ela existir é mais difícil. Então a gente faz aproximações, onde tem uma inclinação, mas a inclinação é a menor possível, ou a maior possível, né? Sem chegar a 90 graus. Ok. Entendi, professor, obrigado. Tá, a velocidade de entrada é igual à velocidade de saída. Nesse exemplo aqui, porque trata-se de campo elétrico e não tem nenhuma perda, né? O campo elétrico é conservativo, então você tem a velocidade de entrada que é igual à velocidade de saída. Ok? Muito bem. A gente volta agora para aquelas coisas de Maxwell. Lembra tudo isso aqui? Pois é, a minha pergunta é a seguinte. Como fica a eletrostática debaixo d'água? Então, se eu pegasse tudo isso aí e enchesse de água, como é que fica? Essas contas que a gente tem aprendido ainda funcionam? Tem que ser adaptada? Ou não funciona? Tem que ser outra ideia? Tem que fazer outras contas? O que acontece de fato? Acontece o seguinte. Você tem o seguinte, que debaixo d'água, todo lugar que você usa o epsilon zero em qualquer equação, você vai tirar o epsilon zero e vai botar o epsilon da água. Que diabo é isso? É a permissividade elétrica da água. E o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a água vai influenciar como o campo elétrico, para cada quantidade de carga, consegue passar pelo aquele meio, né? O K, então você vai ter aqui, ó, à direita, você vai ter, em vez de usar o epsilon zero, você vai usar o epsilon A, que é da água, tá? E o epsilon A da água é simplesmente uma constante, que é chamada constante de elétrica da água, multiplicada pelo epsilon zero. Então, o epsilon zero você já sabe, é 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb ao quadrado, dividido por newton, dividido por metro ao quadrado. Tá? Então a gente já sabe aí a questão do epsilon zero. E esse capa aqui da água, como é que eu vou saber? Olha, tem tabelas de materiais. Se você for lá, tem propriedades elétricas de vários materiais. Tem livros imensos, tomos aqui, que são os manuais da física, os manuais da química, que vão trazer essas constantes. Né? Então você vai lá e olha e descobre que o K para a água, ou seja, a constante de elétrica da água, é aproximadamente 79, aproximadamente 80. Então, você pode utilizar esse número aí, multiplicando o epsilon zero e fazer a conta. Aí você pode perguntar assim, e o campo elétrico, por exemplo, de uma carga debaixo d'água? Você percebe um campo elétrico mais intenso ou menos intenso? Observe que mais intenso. É mais intenso, mas é parecido. Lembre que o epsilon zero, quando você escreve a lei de Coulomb usando o epsilon zero, o epsilon zero vai aparecer no denominador. Então fica assim, ó, Q dividido por 4π epsilon zero r ao quadrado, que é a lei de Coulomb. Né? É o campo elétrico de Coulomb. O campo de Coulomb, então, aparece com o epsilon zero no denominador. Se eu fizer com a água, eu tiro o epsilon zero e boto um epsilon do ar. Aí o denominador fica 80 vezes maior. Se o denominador cresce, o que acontece com a grandeza? Diminui. Então isso quer dizer que dentro d'água eu vou perceber um campo elétrico reduzido. Você pode até perguntar por que a gente percebe assim. Percebe pelo seguinte, porque a água é uma molécula polar. Então, aquela carga, né, que está ali, ela vai atrair, a carga positiva, ela vai atrair para ela um bocado de dipolo, a ponta negativa dos dipolos. Então, vai ficar várias camadas de moléculas de água, né, arrumadas em torno dessa carga. Uma encadeada com a outra, positivo com negativo. O efeito da geometria, que em cada nova camada cabe mais moléculas de água, vai blindar o campo elétrico. Então você vai ter dificuldade em perceber o campo daquela carga. Ok? Então a gente vai precisar disso, porque a gente vai falar agora de capacitância, de capacitores. A gente inaugura agora o próximo capítulo, que vem depois de potencial elétrico, né? É aquele capítulo que eu falei que vai ter uma baixa complexidade matemática. Você podia aterrissar hoje no curso e começar a estudar capacitância. Eu não vejo assim nenhum grande problema. Você teria que aprender o que é potencial elétrico, né? Campo elétrico. Fora isso, você poderia estudar tudo o que a gente está fazendo aqui. Diga.
Tá, então quer dizer que o campo elétrico embaixo da água, ele é menor, porque o Você Epson percebe, da ó, água ele não é também... menor, ele não é menor, ele é a mesma intensidade de sempre. Só que você agora vai ter o campo elétrico da carga e vai ter o campo que você percebe. Então você mergulhando ali próximo da carga, você vai perceber um campo elétrico menos intenso. E por que quando a eletricidade entra em contato com a água, se torna aquela coisa, tipo, que a gente sabe que não pode, né? Então, tipo, por que isso? Isso. Repare só. Primeira coisa, a água que você vai... Nessa situação, a água que você vai estar utilizando não é limpa, tá? A água que seria limpa, 100% limpa, ela não conduz eletricidade. Então ela seria um isolante. Ela é um isolante perfeito, né? Não vai deixar passar nem a quantidade de carga. Se você tem uma impureza lá, essa impureza geralmente ioniza dentro da água. Então, se você botar um pouquinho de sal, um pouquinho de terra, um pouquinho de qualquer coisa, você vai ter, então, a ionização, né? Então, vai ter os positivos, os íons e os cátions. Esses íons e cátions se tornam excelentes condutores. Então, quando um fio cai dentro da água, essa água se torna um fio em si e consegue levar este excesso de carga para qualquer lugar. A gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre corrente elétrica, ou seja, o deslocamento de cargas. Nós estamos na eletrostática agora, né? Então, quando você coloca uma carga dentro da água, você segura ela lá, aquela água é bem limpinha, né? Então, ela vai ficar ali. E aí você vai perceber o campo elétrico. Não é o campo que dá choque. O campo só vai puxar ou empurrar outras cargas. Então, se você botar uma carga ali próxima, você vai sentir um puxão ou um empurrão. Se você botar duas cargas dentro da água, olha aqui a imagem, tá? E fora d'água, você vai ter as duas, uma empurrando a outra para longe. Empurrando para longe. Então você tem que segurar elas aqui pertinho. Se você botar dentro d'água, você vai ter que fazer menos esforço. Porque uma vai empurrar a outra muito menos. Quanto menos? 80 vezes menos. Então isso vai ser um alívio muito grande. Ok? Ok, entendi. Muito bem. Então, o campo de uma carga pontiforme fica mais ou menos intenso debaixo d'água. Então, você vai falar, o campo fica o mesmo, mas você percebe ele como um campo menos intenso, ok? Esses quadradinhos amarelos, tá, são sempre importantes, eu chamo a atenção, porque em uma avaliação a gente pode estar perguntando essas coisas. Capacitância, então, é o nosso próximo assunto. Imagine aí que eu tenho dois objetos metálicos, de um formato qualquer. Eu escolhi esse formato, aí parece até um feijão ou uma jaca. Então, cada um desses negocinhos aí é um objeto metálico. Bem, um objeto metálico, você pode esfregar ele e arrancar uma carga positiva. Se você fizer isso, vai ficar no objeto uma carga negativa. Concorda comigo? Sim. Sim? Ok. E aí você pode pegar essa carga positiva e levar ela para o outro lado. E assim como você fez isso com uma única carga, você pode fazer com várias cargas, né? Você pega as cargas e leva para o outro lado. Os objetos, então, vão adquirir uma carga macroscópica, uma carga líquida. Okay? Professor, Oi. mas no caso da eletricidade não se passa prótons, no caso. O ganha ou perde elétrons? Excelente pergunta. A gente fez um acordo lá atrás. Muita gente não deu atenção a esse acordo. Qual é o acordo? O acordo é o seguinte: quando Benjamin Franklin começou a pensar toda a eletrostática, né, e começou a trabalhar com isso, ele fez uma escolha. Ele escolheu chamar uma certa carga de positiva, uma outra de negativa. Ele não entendia nada de átomos. Ele não entendia qual era a estrutura atômica, que só veio muito tempo depois. Lembre que Benjamin Franklin assina a Carta da Constituição Americana, né? E isso é por volta de 1760, e o modelo atômico que a gente conhece só se concretiza a partir de 1890, 1900, né? É quando a gente começa a entender como é que o átomo é organizado. Quando a gente entendeu, a gente percebeu, rapaz, não é que o cara disse que o que está de fora dando volta
é negativo e o que está dentro é positivo, isso quer dizer que você arranca negativo e nunca arranca o positivo. Mas a gente vai ter que trocar tudo que a gente fez até agora? Não. Tudo que a gente fez continua funcionando, só que a gente vai pensar assim. Na hora que eu falei para vocês que eu arranco um positivo, tá? O que é que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, que eu doei, né? Eu doei um negativo no sentido contrário. Então, se você olhar a imagem anterior, aqui, ó, tanto faz eu pensar que eu tirei um positivo e botei na esquerda, como eu pensar que eu tirei um negativo e botei para a direita. Só que, por convenção, por padrão, a gente vai sempre conversar como se eu estivesse deslocando um positivo. Isso vai ficar bem claro que a falta de um elétron na matéria, quando essa falta se desloca de um lugar para outro, da esquerda para a direita, vai ficar claro para a gente que isso é equivalente a um positivo se deslocando da direita para a esquerda. A gente vai ver isso quando a gente fala de corrente elétrica. Ok? Então, a gente não pensa em elétrons, a gente só pensa em carga positiva. Se a gente faz isso, a gente pode então fazer a movimentação das cargas, tá? Lá no ensino médio, o pessoal, especialmente técnico, faz uma maluquice danada de falar o sentido real, o sentido convencional. Eu não precisa nada disso. Tudo que a gente estudou é forte e firme, pensando no deslocamento de uma carga positiva. Você simplesmente ignora que o elétron, na verdade, é o portador de carga. E tudo vai funcionar direitinho. Tá bom, valeu. Se vocês desenham as linhas de campo, olha aí as linhas de campo, elas vão para cá, ó, saem daqui e vão para a direita. Saem daqui e vão para a direita. Então só o que está errado é a seta, o resto está direitinho. Intercepta a superfície a 90 graus. Muito bem. Quando a gente pensa em desenhar a equipotencial tem que ser desenhada a 90 graus da linha de campo. Então, se está aqui a linha de campo, a equipotencial está a 90 graus. Como a linha de campo chega na superfície a 90 graus, isso quer dizer que a própria superfície é a primeira equipotencial. Então, eu desenhei uma linha pontilhada em volta de cada um desses objetos. Essa é uma linha pontilhada que acompanha a superfície, tá? E é a minha primeira equipotencial. Isso quer dizer que esse objeto da esquerda tem uma certa tensão e o objeto da direita tem outra tensão. Conforme eu vou transferindo carga, eu faço com que a tensão cresça. Então, isso aqui a direita diz. A carga transferida de um objeto para outro é proporcional à diferença de potencial elétrico entre esses dois objetos metálicos. Lembro sempre que as cargas vão se arrumar na superfície, tal que na parte interna o campo elétrico é nulo. Isso é comum de objeto metálico. A superfície dá um certo potencial. Se o potencial aqui na superfície é 20 volts, tá? E o potencial aqui é 0 volts, então daqui para cá você tem 20 volts de diferente potencial. E a parte interna do objeto, a parte interna está exatamente a 20 volts, porque o campo elétrico é a variação, é volts por metro, né? Então, você vai ter, se o campo não muda, isso quer dizer que a tensão não muda a cada metro, ela permanece constante. Muito bem. Isso quer dizer que se você botar um voltímetro aqui, botar uma ponta de prova na direita, né, e a outra ponta de prova na esquerda, você vai ver a leitura de 20 volts. Você pode mudar o ponto de contato das pontinhas e não vai mudar a leitura. Você podia botar essa pontinha vermelha aqui bem na parte de cima. Vai continuar 20 volts. Qualquer lugar que você toque desses dois objetos, com uma ponta e com outra, você vai ter uma diferença de potencial elétrico de 20 volts. Bem, quando você fala que conforme você transfere carga, você chega a 20 volts. Se você transferir mais carga, vai para 40 volts. Transferir mais carga, vai para 60 volts. Isso que quer dizer, a quantidade de carga transferida é proporcional à diferença de potencial elétrico. Se é proporcional, você sempre pode substituir proporcional por um igual, se você inserir uma constante.
Então, essa é a constante de proporcionalidade entre a tensão, né, entre os dois objetos e a carga que você transferiu de um objeto para o outro. Essa constante, que a gente vai chamar da capacitância, okay, ela é definida como sendo a razão da carga sobre a diferença de potencial elétrico. Em símbolos, a gente fala C é definido como sendo carga sobre tensão. Algumas observações. Observe que eu uso Q maiúsculo para carga fonte de campo elétrico. Na definição, a partir de capacitância, isso não vai ser mais importante. A gente vai dizer Q minúsculo mesmo, não tem problema. Embaixo no denominador, eu coloquei aqui, ó, diferença de potencial elétrico, DDP. Mas aqui só tem o V, não tem o ΔV. Por que isso? Pelo seguinte, se você for para a esquerda aqui, a gente tem, ó, diferença de potencial, vai ser o potencial da positiva menos o potencial da negativa. Mas nós fizemos um acerto lá atrás, que se for possível, eu vou tomar o objeto, né, negativo, a placa negativa, como sendo o referencial. Se ele é o referencial, eu vou dizer, ó, zero. Então, o potencial positivo menos zero vai ser ele mesmo. Então, a gente não vai mais utilizar ΔV quando a gente fala de potencial no contexto de capacitância. Outra coisa importante também é a unidade da capacitância. Sempre que a gente define uma coisa, que você vê uma definição, corra logo para as unidades, para você ver o que é que isso quer dizer. Então, quando eu falo aqui da unidade de capacitância, C vai ser a unidade de carga sobre a unidade de tensão. Isso quer dizer, ó, Coulomb sobre Volt. Coulomb sobre Volt é definido como o Farad no SI. O símbolo do Farad é um F maiúsculo. Ok? Olha aqui a diferença. C com colchetes quer dizer capacitância. Então, CO, capacitância. Então, a unidade da capacitância, a unidade da carga. A unidade da carga é Coulomb. Então, tem o símbolo C maiúsculo também. Não confunda a capacitância com o símbolo de Coulomb. Okay? Isso aqui só acontece quando tem unidades envolvidas. Muito bem. Lembre o seguinte, ó, que tensão é Joule por Coulomb. Então, outra forma de enxergar a capacitância, no lugar de volt aqui, ó, eu coloquei Joule por Coulomb. Coulomb, o segundo Coulomb está no denominador do denominador. Isso quer dizer que ele sobe para o numerador, né? Subindo aqui para o numerador, eu vou ter o seguinte, a capacitância vai ser igual a Coulomb ao quadrado sobre Joule. Joule é energia. Então, de cara, só analisando a capacitância, a gente já tem a ideia o seguinte, ó, que a energia vai ser proporcional à carga ao quadrado. E a constante da proporcionalidade vai ser justamente a capacitância. Essa é uma melhor forma de entender capacitância. É a seguinte ideia. Se eu boto duas quantidades de carga em um objeto, tá? Aí eu tenho uma certa quantidade de energia. Se eu duplicar, passar para 4 unidades de carga, então eu agora vou ter 16 vezes mais energia, porque eu fui de 2 para 4, 2 ao quadrado vai ser 4, né? E 4 ao quadrado vai ser 16. Então eu multipliquei agora por um fator de 4. Então eu dobrei a carga transferida de um objeto para o outro, e a quantidade de energia, tanto que eu gastei, quanto que eu armazenei na configuração, é 4 vezes maior. Então você vê aí um mecanismo muito eficiente para você guardar energia. Você vai guardar energia onde? No campo elétrico. Né? Conforme você transfere uma carga, você inaugura uma linha. A primeira carga que você transfere é fácil, mas a segunda já é difícil. Porque quando você transferiu a primeira, não tinha nenhum campo ali na região. No horário de atendimento, eu mostrei isso. Eu mostrei como acontece que você traz uma carga, é fácil,
Traz a segunda carga, já é mais difícil, mas trazer a terceira carga é o quadrado da dificuldade. Então, a gente mostrou isso no exercício durante o atendimento. A capacitância estabelece uma relação entre a distribuição de cargas e a energia armazenada. A relação é essa. Muito bem, capacitância dos objetos. Vamos calcular a capacitância para dois objetos simples. Primeiro, uma esfera, para a gente começar a aterrissar e entender o que a gente está falando. Segundo, para armaduras paralelas. Lembre que a gente deu ênfase no campo elétrico uniforme, prevendo que a gente ia precisar disso quando chegasse, né, no estudo dos capacitores. Muito bem. Uma única carga, tá? Esférica. Então eu peguei uma bola de ferro, uma bola de cobre, alguma bola metálica, e comecei a botar carga nela. Aí cadê o objeto negativo? Eu não vou me preocupar com isso. Ah, mas onde ele está? Onde? Eu já sei onde está, a gente sempre sabe. As linhas de campo, elas vão sair aqui, ó, perpendiculares à superfície. Então, na parte externa de uma esfera, o campo elétrico sempre é o campo de Coulomb. Se é o campo de Coulomb, quer dizer que as linhas se estendem até o infinito, sem fazer curva nenhuma, indo reto, né? Isso quer dizer que existe uma carga negativa lá longe, lá no infinito. Bem, o potencial na parte externa, já que é o campo de Coulomb, a gente está no quadrado de Coulomb, no canto esquerdo, falando de campo elétrico. A gente já calculou o canto direito também, que é o potencial elétrico. Potencial elétrico na parte externa vai ser Q sobre 4πε0R. Esse é o potencial, ó, para R pequeno maior do que R maiúsculo. R maiúsculo é o raio da esfera. Muito bem. Então a gente quer o seguinte, a gente quer calcular a diferença de potencial de A para B. Então, se eu pegar o meu voltímetro, colocar uma ponta de prova em A e colocar outra em B, como é que fica a questão da tensão? Eu vou fazer o seguinte, olha, vou usar essa expressão. Então, o potencial em B é simplesmente a carga sobre 4πε0 R minúsculo, mas só que na posição de B, R minúsculo é justamente igual a R maiúsculo, então eu substituo. Ok? Na parte de baixo, eu vou pensar assim, olha, eu vou também usar a mesma expressão, mas eu vou pegar o ponto A e vou levar para bem longe, vou tomar um referencial lá longeão. Pô, se está longe o ponto não é mais influenciado pela esfera, então eu sei que eu estou falando do referencial do potencial, isso quer dizer que o potencial lá é zero. Então, bem longe de uma esfera, a esfera não tem mais influência, então o potencial é nulo. Ok? É o nosso referencial. Pronto, eu posso substituir aqui no ΔV e eu já sei que o potencial vai ser Q sobre 4πε0 R maiúsculo. Muita atenção aí, porque muitas pessoas querem ignorar que tem a diferença de R minúsculo para R maiúsculo. R minúsculo é a distância medida a partir do centro. R maiúsculo quer dizer o raio da esfera. O ponto B está em cima da esfera. Então, R minúsculo é igual a R maiúsculo. É assim que eu consigo fazer a conta. A capacitância a gente definiu. É a carga que está na esfera dita pela tensão. Se eu pego, então, o potencial que eu já calculei, coloco aqui embaixo, olha o que acontece. Carga corta com carga. 4πε0R está no denominador do denominador. Então, ele sobe para o numerador. Então, eu tenho a capacitância de uma esfera. Vai dar 4πε0R maiúsculo. Ok? Muito bem. Eu vou fechar aqui, então, com a seguinte ideia aí, ó. A capacitância de uma esfera de raio R maiúsculo é justamente dada, pode ser calculada, qualquer um pode fazer isso, é só medir o raio. Você pega 4, multiplica por π, multiplica por ε0, multiplica por R maiúsculo. Ok? Isso vai dar um escalar que depende apenas da geometria. Então, ó, o lado direito aí só depende de R maiúsculo. E também do meio em que se encontra o ε0, quer dizer o vácuo. Se fosse dentro d'água, não era ε0, era epsilon da água. Se fosse dentro de cortiça, era o epsilon da cortiça. E assim por diante.
Tá bom, minha gente. A gente vai parar por aqui, então, tá? A gente continua na próxima aula. Valeu, professor. Tá bom. Ok, boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.